Prazer aqui, mais uma vez, a gente começar um webinar falando de umidade. Eu sou o Sven, CEO da Thermomatic. Nosso foco aqui é sempre, como a gente sempre fala, controlar a umidade e trabalhar bastante nessa questão de intempéries na indústria, né? Hoje eu estou aqui com o professor Dr. Fernando Simon Westphal, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer ter você aqui com a gente. O Dr. Fernando tem muita informação aqui para dar para a gente conversar um pouquinho em relação a desempenho de edificação na indústria, o vidro, né, na edificação, e principalmente a eficiência energética, né, professor? Eu acho que essa parte de eficiência energética todo mundo vem falando bastante ultimamente, todo mundo olhando essa questão porque a energia está cada vez mais cara. E ver como que a gente consegue, né, na edificação, entender essa questão da eficiência energética, olhando pela ótica do vidro, né? Como que o vidro, em toda essa parte de edificação, que é construção civil, uma coisa que cresce cada dia mais, a gente consegue trabalhar essa eficiência energética. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu gostaria até que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho, né, da sua vivência, da sua história aí, para a gente começar esse bate-papo tão rico. Falando de vidro. Bom, Sven, obrigado aí pelo convite, vocês da empresa. Prazer estar aí compartilhando todas essas informações, um pouco aí da minha história. Um orgulho estar aqui, né? Pô, obrigado aí por me identificar como alguém que pode contribuir para o mercado de vocês também. Também estou aprendendo bastante sobre climatização e tudo. Vou contar um pouquinho da minha trajetória até para a gente desenvolver o nosso papo. Eu sou formado em engenharia civil e fui para essa área de eficiência energética. Então, sou aquele engenheiro civil que não entende muito de cálculo estrutural, né? Aquele clichê que o cara acha que entende. Não, eu fui para outra área, cara. Então, vou tentar resumir rapidamente, tá? Eu me formei em 2000, né? No final de 99 ali. Mas em 96 eu peguei uma bolsa de iniciação científica na universidade, porque queria ganhar dinheiro, né? Dizia assim, precisava de grana. Não, na verdade não precisava muito, né? A família tinha boa renda, tudo, mas eu queria ganhar dinheiro, já queria empreender ali desde cedo, e aí eu consegui uma bolsa, e essa bolsa era para trabalhar com conservação de energia. Isso é até legal de comentar o seguinte, para a gente ver como vai mudando a terminologia, o enfoque da sociedade ao longo do tempo. Lá nos anos 80 e 90 se falava em conservação de energia. Aí depois meio que mudou para eficiência energética, porque a energia tu não conserva, né? Tu transforma de uma forma para outra e tu vai armazenando. Então começou a se falar em eficiência energética depois na década de 90, até o laboratório que eu participava, que era o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Hoje é uma referência nacional lá na engenharia civil, tudo. E depois, no final dos anos 90, entrou o conceito de sustentabilidade. E aí em 2006, 2007, a gente começou a ter alguns projetos certificados LEED aqui no Brasil, que foi onde eu comecei a atuar no mercado. Então eu comecei lá em 96 nessa área, trabalhando, né, até no laboratório lá com um projeto de cálculo luminotécnico. Então eu comecei com iluminação. Aí depois, no final dos anos 90, tinha um projeto que era voltado a cálculo de carga térmica em edificações. Aí eu entrei na área de ar-condicionado, cara. Psicrometria, então tem tudo a ver a gente conversar hoje aqui. Comecei a estudar psicrometria, que é o terror dos engenheiros mecânicos. E eu, engenheiro civil, que a gente não tinha muito também. É o nosso dia a dia aqui. Cara, eu não entendo muitas coisas, tá? Muitos processos ali ainda não entendi, mas outras coisas consegui compreender melhor e acabei migrando para a área de simulação energética, né? Simulação de edificações. Foi aí que eu me destaquei até no mercado, aí, modéstia à parte, mas acabei entrando no mercado por causa dessa minha especialização ali muito focada em cálculo do consumo de energia de edificações. E que o ponto principal desses softwares é o ar-condicionado. Então, para fazer a simulação de um prédio, é uma atividade ali multidisciplinar. Então, a pessoa precisa entender um pouquinho da arquitetura, do desempenho dos materiais, né, transmitância térmica de parede, o comportamento dos vidros e o ar-condicionado, que é o consumo principal, curvas de desempenho, performance, os processos, né, psicométricos, tratamento do ar exterior, tudo isso eu fui mergulhando de cabeça. Taxa de renovação, né, que o pessoal tem falado muito agora também, né? Exatamente, cara, esse é um ponto tem normas novas agora para isso.
Isso, era um ponto que eu queria até tocar aí na nossa conversa. Então, ali o meu mestrado foi nessa área, cálculo de carga térmica, o doutorado daí foi voltado mais para simulação, análise de incerteza, já para questionando, né, qual é o ponto mais importante, os parâmetros mais importantes no consumo, né, no desempenho do prédio. E ali em 2006 que eu terminei o doutorado, 2006, 2007, coincidiu que começou a pipocar aí os prédios certificados LEED, e eu fui para São Paulo trabalhar aí. Fiquei uns 3 anos trabalhando numa empresa, 2 anos numa empresa, depois montei a minha empresa e tem até hoje, é a N Consultores, né, que já tem 15 anos, dando consultoria em projetos sustentáveis. E nesse meio termo, ali em 2010, acabei voltando aqui para Florianópolis, por questões familiares, tudo, esposa, né? E a gente, aí acabei fazendo um concurso aqui na universidade, estou atuando como professor, estou com pesquisas também e mantenho a empresa com consultoria na área. A minha entrada no vidro, para fechar aí o histórico, como muitos desses prédios têm fachada em pele de vidro, eu fui migrando para essa área também. Então veja que eu comecei lá com iluminação, aí depois entrei no ar-condicionado, aí a gente vê que a principal componente da envoltória é o vidro, aí fui migrando para o vidro. Não tinha muita referência sobre vidro no Brasil em termos de literatura, então fui pesquisando com catálogo de fabricante, contato com os fabricantes. Aí que eu me aproximei da Abvidro, em 2009, 2010. Eles me chamaram para dar uma consultoria lá de como que o vidro se enquadrava na etiquetagem do Procel, de eficiência energética, que eu cheguei a trabalhar no início lá no laboratório também, na universidade. Aí fiz um estudo para eles, assim, uma análise de mercado, como que o vidro se enquadrava na etiquetagem de edificações. A gente propôs algumas alterações lá para a etiquetagem. E desde então eu fiquei próximo da Abvidro e começaram a me chamar meio como um porta-voz técnico do setor vidreiro, das indústrias. E aí fiz uma série de palestras, aí quem já me conhece de nome deve ter visto alguma palestra, fiz mais de 150 esses dias, fiz um levantamento, em vários eventos, assim, voltado para serralheiro, arquitetura, tudo. A gente está nesse desafio. O desafio da associação e eu como assessor técnico deles é promover o uso do vidro de forma adequada. É que tem muitos mitos, muito tabu, né? O vidro causa efeito estufa, o vidro insulado não é aplicado para clima quente, então são mitos que a gente vai derrubando, né? O vidro não é o vilão é um projeto mal desenvolvido ou mal executado, exatamente. E aí é isso, aí que cheguei ali em 2022 eu acabei publicando o livro, Vidro Plano para Edificações. E nesse livro a gente trata de desempenho térmico, lumínico, acústico do vidro, tentando explorar então as propriedades do material e como aplicar num projeto de edificação aí bem elaborado. E na parte toda de controle de umidade, cara, então eu vou até fazer meio que um gancho, uma provocação para quem estiver assistindo, né? Um dos grandes gargalos do vidro e da indústria que tem a ver com umidade é o seguinte: nessas palestras todas eu sempre promovo o uso do vidro de controle solar. A gente deveria utilizar mais vidros eficientes. Esses tempos até publiquei, eu acho que no LinkedIn ou no Instagram, uma provocação assim: olha, a gente não deveria ter o vidro incolor no Brasil. Porque como o Brasil, clima quente de norte a sul, pô, não faz sentido a gente entregar uma janela com vidro comum, incolor, que não filtre a radiação solar. E pelo menos um pouco de controle do calor do sol deveria ter. Que aí a gente está falando de eficiência energética pura, né? Querendo ou não, você está esquentando muito mais o ambiente, o ar-condicionado poderia rodar mais tranquilo, né? Gastando menos energia. Então tem estimativas ali que eu uso nas palestras, que a gente, uma sala de estar voltada para o oeste, que pega uma grande janela, né, ou uma porta de vidro de uma sacada, você usa um vidro melhor, você pode reduzir até 60%, 70% a carga térmica. Pô, uma redução expressiva, então tu sai de... Isso é a carga térmica do vidro, né? Daí tu pega na carga térmica total da sala, tu corta pela metade. Então, em vez de ter na sala um split de 18.000 BTU por hora, você pode colocar um de 9.000. Né? Então, você diminui, o investimento inicial, o consumo de energia e o nível de ruído até da unidade evaporadora. Porque você diminui o tamanho do ventilador também. Então, já cai ruído. Então, o vidro ele tem que ser visto nessa estratégia de eficiência mais como bem-estar também, e qualidade da edificação, conforto.
A gente vê que quando se fala em eficiência, eu leciono a disciplina de eficiência energética aqui no curso de arquitetura da Universidade Federal. E uma das coisas que nos incomoda em eficiência energética é que o cliente sempre quer analisar o retorno do investimento, né? Vocês devem passar por isso diariamente, né? Com certeza. Quanto que vai retornar esse investimento? Vou comprar um equipamento que eu não tinha, né? Não tinha previsto, não pretendia. Vocês estão me oferecendo equipamento que vai melhorar a qualidade do ar. E aí, qual é o retorno? Qual é a economia? Então, isso incomoda. Eu falo assim, até de jeito brincalhão também, né? Pô, me incomoda isso porque várias outras estratégias, várias outras decisões no projeto, eles não pensam em retorno. Por exemplo, em edificações, ele coloca um porcelanato mais chique no banheiro, né? Isso não tem um retorno de investimento. Uma torneira mais sofisticada no lavatório, uma bancada de cozinha, às vezes investe numa bancada de pedra da cozinha, um valor de 3, 4 vezes o custo de todos os vidros do apartamento. Então, e não tem retorno nenhum. É estética, é luxo, conforto. Então, a gente tem essa barreira para vencer, assim, né? Tornar o vidro como um papel principal, né? Deixar de ser um ator coadjuvante, mas um ator principal no conforto ali das edificações. Eu acho que talvez o pessoal, por não conseguir ver essa questão toda, eles, assim, uma pedra, uma torneira, o pessoal consegue ver, né? Então, tá ali no visual. É que nem a gente fala quando a gente vende o sistema de purificação de ar aqui, o pessoal fala, pô, mas não sei se eu preciso. Porque ele não consegue ver efetivamente ali, né? A não ser que você ponha lá para medir, né? Colocar um contador de partículas para você ver a quantidade de partículas que você está entrando e está saindo, né? Quando a gente está falando principalmente de vidros ou insulado, ou mesmo quando aplica o PVB ou o EVA, né? Para fazer o vidro laminado, a gente tem que ter uma umidade super baixa ali, né? Em torno de 25% até 30% de umidade. E controle de partículas também, porque senão você tem partículas ali, aquele que colar o EVA ou o PVB ali, vai copiar, vai ficar feio, ou ele vai perder resistência, né? Querendo ou não, ele começa ali a delaminar, enfim, né? Que eu acho que acaba sendo um problema, pelo que eu entendo, na própria construção civil. Se a gente está colocando uma fachada inteira de vidro ali, com laminado e começa a delaminar tudo, putz, é um prejuízo enorme, né? Enorme, e especialmente depois, né, que a obra está pronta, você vai ter que trocar uma chapa de vidro, é um transtorno gigantesco. E tem outra, quando você falou em qualidade do ar, isso é o que está pegando muito, tá? A certificação LEED nas últimas revisões, porque o guia todo de referência é uma norma, vamos dizer assim, uma norma voluntária, segue se quer, mas eles vão passando vão promovendo alterações e vai ficando mais rígido. As últimas revisões, até não é o LEED que fica rígido, tá? O LEED ele é todo montado com base em normas norte-americanas e ele sempre faz uma referência assim, ó, adote a norma X, né, dos Estados Unidos, vamos supor a qualidade do ar, a ASHRAE Standard 62.1, você adota essa para comprovar atendimento à qualidade do ar interno, ou a norma local, a que for mais restritiva. Então sempre tem essa alternativa no LEED. Tá? Por que eu destaco isso? Porque muita gente faz crítica, que diz assim, o Brasil está adotando agora uma norma americana, não está adaptado ao nosso contexto. Não. Isso é mito, tá? É uma norma americana e sempre tem um destaque. Se a norma nacional for mais restritiva, tu adota a nacional. Então, a de qualidade do ar, a Standard 62 sempre foi mais restritiva do que a nossa, com muito mais abrangência. Falava de taxa de renovação, controle de particulados, filtragem, nível de filtragem do ar. Controle de umidade, né? Controle de umidade, exatamente. A NBR 16401, que é a de ar-condicionado, foi revisada recentemente e já está praticamente igual a 62.1. Então, a gente copiou quase tudo e traduziu, tá? E incluiu, inclusive, a norma de conforto, a Standard 55 também, da ASHRAE. Então, o nosso mercado nacional acabou, de fato, comprando a proposta do LEED e aceitando, que o mercado endossou e aceitou. E aí cai um pouco não é que cai por terra, tá? É que o pessoal tem que cair na realidade. A gente estuda na faculdade, na arquitetura, lá, arquitetura bioclimática. Aí eu sempre brinco com os alunos. A minha disciplina de eficiência energética, ela é no final das cadeiras de conforto. Vem conforto térmico, lumínico, acústico, e aí entra a eficiência energética, que é para fechar o ciclo. Aí eu digo para eles lá no final, olha, agora é hora de cair na realidade. A gente viu o discurso romântico.
O discurso romântico é que você vai fazer brise, ventilação natural, aproveitar ao máximo as estratégias que o meio ambiente te dá para tu manter um ambiente interno confortável. Só que aí vem a realidade. Como é que eu vou fazer ventilação natural num edifício corporativo com laje de 2.000 metros quadrados na Marginal Pinheiros? Não tem como, cara. Aí eu vou fazer o jabá para vocês agora. Agora entra o produto de vocês. Então o que a gente pode fazer? A gente fecha o vidro, o prédio, lacra o prédio. Tudo bem, vamos discutir depois se vai ser com vidro ou não. Mas vamos primeiro fechar o prédio e ter uma ventilação controlada. Porque eu não consigo ventilar 2.000 metros quadrados de laje naturalmente. Você vai ter divisórias no meio. Não tem como. Tem questão de ruído também. Não tem como. Abrir a janela perto da marginal, por exemplo. Dando exemplo extremo da marginal, mas se aplica em várias situações. Até aqui em qualquer rua, a avenida mais movimentada aqui em Florianópolis. A gente tem um escritório numa avenida central e não dá para trabalhar com a janela aberta. Tá? Por mais que você coloque absorção interna para reduzir um pouco a construção do ruído, não tem como. Então tem a questão do ruído, a vazão de ar, que não consigo atender uma vazão de ar controlada para todo o pavimento, e a qualidade, que ar que a gente está respirando em São Paulo. Então qual é a solução mais eficiente? Aí vamos falar de eficiência mesmo. Eficiência não é racionamento. Né? O racionamento de energia, eu poderia adotar ventilação natural e abrir mão do conforto. Eu vou respirar um ar mais sujo, eu vou sofrer o problema de ruído, isso é um racionamento. Agora eu quero um ambiente mais eficiente. Aí eu vou ter um ambiente com bom nível de conforto, qualidade do ar, umidade controlada, temperatura controlada para desempenhar as atividades. E isso eu tenho que fazer consumindo energia, não tem como. Agora a gente tem uma série de estratégias. Você pode consumir menos energia dentro disso tudo. Vários prédios desses lídeos mais novos têm recuperador de calor na tomada de ar exterior. Então eu tenho a exaustão do prédio que sai um ar praticamente resfriado, né, a 25 graus, umidade na faixa dos 60%. Você vai tomar o ar externo, você usa uma roda entálpica para promover essa troca de calor. Alguns prédios que têm insuflamento de ar pelo piso, você pode fazer o tratamento do ar exterior com um sistema dessecante, ou o próprio ar que se faz geralmente é colocar um selfie ou um fan coil dedicado. Ou mesmo até um desmistificador, né? A gente tem feito muito projeto para fazer a renovação, taxa de renovação, por exemplo, para hotéis, que é obrigatório também, enfim, né? Você tem o prédio todo ali, renovação. Em vez de você trazer o ar inteiro de renovação sem controle, a gente controla o ar, põe uma umidade mais baixa, já joga ele para dentro, tendo uma umidade mais baixa, a sensação térmica também acaba sendo diferente. Então você pode deixar um ar-condicionado a 24 graus de repente, com uma umidade controlada, que você vai estar super confortável. Se tiver uma umidade muito alta, estamos falando aí de 60, sei lá, 80% de umidade, por exemplo, a 22 graus, pode ser que ainda não esteja tão frio como você gostaria, né? Então, acho que a gente trabalha aí também bastante nessa questão de eficiência energética, onde a gente consegue gastar menos energia do ar-condicionado, controlando a umidade do ar, né? Exatamente. O exemplo que eu falo é das salas de UTI, de cirurgia. Então esse é para marcar na cabeça dos alunos. É só a gente pensar assim, numa UTI você faz com ventilação natural ou uma ventilação mecânica controlada, com ar filtrado, umidade? É lógico que você vai para o sistema controlado. Então a gente consegue mais qualidade do ar com um sistema de ventilação mecânica bem dimensionado, projetado, controlando a qualidade do ar. Você deu o exemplo do hotel, aí era o nicho que a gente estava conversando antes, até um nicho de mercado gigantesco que vocês têm para penetrar, que seria os hotéis e as edificações residenciais. Se você analisar e der uma busca rápida, são poucos prédios são poucos prédios LEED, certificados LEED, ou outras certificações também, mas especialmente o LEED, que são poucos casos de prédios residenciais certificados LEED. Tá? Por que esbarra aí por que a gente não consegue certificar um prédio residencial? Primeiro que um dos itens, evidentemente, é de mercado, né? Que o consumidor final não enxerga ali um valor adicional num prédio LEED, ele não vai comprar um apartamento porque o prédio é LEED. Tá? Isso já tem mudado até. Recentemente o consumidor já está tendo essa percepção, com essa
com um enfoque maior aí em bem-estar, sustentabilidade, o pessoal já começa a enxergar isso como um diferencial. Poxa, aquele prédio tem um selo, legal, então a gente tem uma qualidade melhor, já começa a despertar o interesse. Esse é um dos itens. O segundo item é o sistema de renovação de ar, que a norma americana exige que tenha sistema de renovação em todos os ambientes climatizados. E a gente nunca fez isso no Brasil. Então você pega projeto de ar-condicionado, me desculpem os projetistas de ar-condicionado, meus amigos, mas é uma piada. Eles colocam lá, renovação de ar do dormitório se dará por frestas de portas e janelas. Poxa, tu não pode conceber isso num projeto, né? A gente sabe que ninguém vai morrer num quarto fechado a noite toda com ar recirculando, mas não é uma boa qualidade. A gente tem isso no dia a dia, você dorme no verão ali com o split ligado o dia inteiro, você acorda de manhã, sai, vai tomar um café na cozinha, quando volta no quarto você sente que aquele ar estava viciado, carregado, que é o ar respirado, a gente não tem renovação. Então imagina, eu tenho que ter em todos os prédios residenciais uma coluna de insuflamento de ar exterior e uma coluna de, um shaft de exaustão. Eu tenho que ter esses dois sistemas, tem que ter um dedicado para cada apartamento. E poxa, eu poderia ter lá na cobertura, onde quer que seja, geralmente a tomada de ar vai ser na cobertura, eu poderia ter um sistema de tratamento do ar exterior dedicado para trazer esse ar com a temperatura. Se tivesse isso, cara, a gente não precisaria nem de ar-condicionado em muitas situações. Porque como tu falou, você vai entregar o ar a 22 graus à noite com umidade de 30%, 40%. Fica super tranquilo, fica confortável, né? Exatamente, você tem um resfriamento, um free cooling, né? Você vai ter um resfriamento ali gratuito durante a noite, sem a necessidade de ligar um equipamento com um compressor em cada apartamento. Você climatiza lá em cima, com compressor lá em cima. Hoje em dia a gente tem automação com caixas VAV, você pode colocar uma caixa VAV para cada apartamento, um variador de frequência no ventilador lá em cima e regulando a vazão para todos os apartamentos. Poxa, vamos inovar, né? Começar a colocar tudo isso no prédio, em prédios residenciais e hotéis. Voltando para o vidro até, a gente fez uma estimativa, cara, com a Bividro ali, que eu até estou refinando esse estudo recentemente, a gente está trabalhando nisso agora, tá? Se todos os vidros das residências fossem trocados por vidro de controle solar. Claro, uma questão utópica é aquelas projeções de mercado que a gente vê muito, né? Poxa, se todas as casas tivessem, sei lá, nos anos atrás a gente tinha lâmpada incandescente. Pô, todas as casas foram trocando para fluorescente, agora LED. Isso diminuiu a curva de carga do Brasil como um todo. A gente deslocou o pico da noite para tarde agora, de carga, aumentou o número de ar-condicionado, enfim, várias coisas. E a gente está fazendo essa projeção do vidro. Poxa, qual é o potencial de mercado que a gente tem? O vidro mais eficiente de controle solar, ele tem uma pequena penetração ainda no mercado nacional. Mas são poucas obras de alto padrão, residencial. Mas a massa, a grande maioria, o Minha Casa Minha Vida, não tem, é um vidro incolor comum. Então a estimativa que a gente está refinando aí ainda, né, para chegar no valor mais realista, mas dando uma estimativa por alta, nós temos 90 milhões de residências no Brasil. Se tu supor assim que se a metade a gente colocasse vidro de controle solar para reduzir o ganho de calor e essa metade chegasse um dia a ter ar-condicionado, porque hoje a gente tem ar-condicionado, deve estar na faixa de 20% dos domicílios. Tá, o último levantamento falava em 16%, 17% na média. Tem mais na região norte, classes sociais mais altas vão ter mais aparelhos, mas na média 17% dos domicílios tem split. Isso em 2019, hoje já deve estar nos 20 ou 21 por aí. E se estima que todo mundo vai ter. O cara vai tendo grana, o sistema vai ficar barato, vai aumentando isso aí. Não sei quando é que vai estabilizar a curva. O calor começa a ficar cada vez mais intenso, o pessoal fala, não consigo dormir à noite, preciso colocar um ar-condicionado aqui. Exatamente. E aí você tem muita gente trabalhando em casa também, home office, então o quarto deixou de ser utilizado só durante a noite com ar-condicionado para utilizar durante o dia, sala de estar. Então, fazendo uma estimativa rápida aí com a conta de padeiro, se tu tiver metade dos domicílios com vidro de controle solar e chegar aí numa economia de, sei lá, 200 kWh por ano, você vai economizar no Brasil 9 terawatts no ano, tá? Que é 9 bilhões de kWh. Isso é o consumo de Brasília, de um ano inteiro, da cidade de Brasília, tá? Então, tem uma oportunidade gigantesca. Isso é o consumo da cidade de Brasília, é o equivalente a 12% da energia gerada por Itaipu.
que é a metade da energia, 1/3 mais ou menos da energia que o Paraguai compra da Itaipu. Tudo isso a gente amenizaria com a inserção de vidro de controle solar numa situação utópica, vamos falar assim, né? De todas as residências tendo o vidro. Aonde que a gente esbarra aí? Por que ela é utópica hoje? Porque não tem controle de umidade. Poxa, agora eu fui longe aí para a gente fazer um gancho, um corte aí. Por quê, cara? É o seguinte, um tempo atrás eu já pensei no Uber do vidro. Tá? O que seria o Uber do vidro? Onde é que eu quero chegar? Sempre que eu vou nas palestras eu fico promovendo vidro de controle solar, apresento essa estimativa, tudo. Qual é o problema? O que está por trás disso aí que a gente não realiza, não efetiva, e isso é uma utopia? Porque a gente tem diversos produtos de controle solar, a gente tem uma gama de vidros com diferentes revestimentos metálicos. Né? Tem mais de 50, que eu tenho uma planilha com 58, 60 produtos. Você pega os mais usuais, mas vamos supor que a gente tem uns 50 produtos, uns 50 tipos de coatings ofertados no Brasil. Você pode ir variando a espessura, a massa, então você tem uma combinação gigantesca de vidros, tá? Mas aí o que acontece? A processadora, a distribuidora não consegue manter no depósito 50 tipos de vidro diferentes. Porque o vidro revestido de controle solar, ele tem um prazo de validade para processar. Porque a metalização vai enferrujar, falando a grosso modo, vai oxidar. Então aí que entra o controle de umidade. Isso eu já fui em várias processadoras, porque o pessoal me chamou a atenção. Eu vou numa palestra com o arquiteto, falo de diferentes vidros. Cara, você tem diferentes opções, vidro mais transparente, um vidro bronze, um vidro neutro com baixo ganho de calor. Aí vem o arquiteto e me puxa a orelha assim depois. Poxa, cara, tu fala de um monte de vidro, mas a gente não encontra isso no mercado. Tu disse que tem, mas não tem. Eu chego na processadora, ela tem 3 tipos só. Tá? Eles trabalham com 2 ou 3 que mais saem. Que é o que? O laminado, insulado ou já com controle mesmo? O vidro de controle solar. O vidro de controle solar, vamos supor, tá? Tô chutando, tem 3 tipos. Deve ter meia dúzia, tá? Meia dúzia de tipo de... Aí depois ele vai laminar, vai temperar, laminar, insular. Então o beneficiamento pode ser feito depois, mas ele tem como base o vidro de controle solar só meia dúzia de modelo. É como o vendedor de carro, né? Ele anuncia vários modelos e tu chega lá, não, só tem o cor sólida 1.0, tá? Né? Não tem. É mais ou menos isso. Por que ele não tem as outras opções? Porque tu não consegue manter um estoque com a grande variedade que ela precisa dar vazão, porque eu não posso manter no estoque um vidro de controle solar por 6 meses, que eu vou vender esporadicamente, uma chapa só para uma casa. Então tem que ter um volume, tem vidros de controle solar que você tem que ter uma venda mínima de 5.000 metros quadrados, né? A partir de 5.000, 1.500. Bom, um prédio residencial grande ele vai ter 800 metros quadrados de vidro. Então para tu chegar nos 5.000, poxa, é uma baita de um empreendimento. Então tu não consegue dar vazão nesses 50 produtos. O mercado trabalha com meia dúzia, tá? Eu até vou levantar direitinho esse número para ter nas palestras, para saber se é 6, se é 12, tá? Mas é uma faixa restrita, tem produto que você questiona, pô, gostei desse aqui, daí eu entro em contato com a Sebrae, com a Guardian, a AGC, às vezes eu vou num deles assim, poxa, esse produto aqui atende. Ele, Fernando, esse aí, cara, no mínimo 1.500 metros quadrados, a gente nem está produzindo mais, tá? Ou é numa espessura específica. Por quê? Porque não tem vazão e não dá para ficar mantendo no depósito. E os depósitos são galpões abertos, ventilados. Sim. Então, se tu tivesse um controle de umidade, a gente conseguiria manter o Uber do vidro. Qual é o Uber do vidro? O cara vai lá, escolhe no aplicativo, poxa, eu quero 10 metros quadrados desse vidro aqui, X, com 50% de transmissão de luz e 30% de ganho de calor. Aí o Uber vai indicar, olha, tem na processadora lá de Joinville, né, de Florianópolis, tudo, e ele vai te mandar aqueles 10 metros quadrados. Só que isso não tem como praticar hoje, porque nenhuma processadora vai manter uma chapa de vidro de um determinado produto só durante 6 meses, porque ele vai oxidar, ele vai envelhecer. A não ser que a gente controle a umidade dele ali no galpão, né? Porque pelos estudos também que a gente tem feito aqui bastante, a armazenagem desse vidro para que ele não tenha, né, esse tipo de problema, eu já não sei, eu tô falando mais do vidro, tanto do float, mas de todos os outros vidros. Imagino que esse seja até mais restritivo em relação ao de proteção solar, mas a gente tem que segurar a umidade entre 50% e 60% para que não tenha esse tipo de problema, né? E aí, obviamente, são galpões muito grandes que você precisa daí climatizar e desumidificar para poder ter esse controle,
para tentar deixar ele 6 meses, mas também não é certeza que ele vai ser vendido em 6 meses, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o controle dá para fazer, mas vai depender também se o mercado vai puxar isso tudo, né? É algo a ser explorado, cara. Também pode ser que eu esteja falando bobagem, mas eu acredito nessa teoria, tá? E teorias são assim, a gente coloca e vai investigar e derrubar a hipótese, né? Como pesquisador, a gente pensa dessa forma. A causa, uma das causas eu já identifiquei, é essa. Isso já foi repetido por alguns processadores. Olha, Fernanda, a gente não pode deixar aqui 3 chapas de vidro de controle solar armazenadas por 6 meses. Eu tenho que ter vidro que tem 2, 3 camadas de prata que ele tem que processar lá, sei lá, já me falaram em 72 horas, coisa assim. Então, tem que refinar essas informações e ver qual a viabilidade de você ter uma área do galpão com a umidade controlada e ter uma maior variabilidade na oferta de produtos. Isso vai melhorar a receita? Tem que fazer essa pesquisa de mercado também. Vale a pena para a processadora apresentar, para o beneficiador entregar uma variedade maior de produtos? Aí voltando para o comparativo que eu faço sempre com o carro, né? Pô, vale a pena o cara ter o 1.0, 2.0, tudo, vários modelos, o que vende mais? Eu já ouvi até, eu uso exemplo porque eu gosto muito de carro também. E aí tem um influencer aí que sempre comenta, qualquer montadora no Brasil só vai se consolidar se tiver o carro 1.0, senão não consegue. Né? Por isso que a Toyota acabou lançando depois o Etios 1.0, tudo para ter a grande massa. Então é a mesma coisa no vidro. Você tem que ter o vidro aquele que tem a grande saída, né? Que é o vidro com baixo fator solar e ele é mais escuro e mais espelhado, que é o mais em conta, o mais barato, vamos dizer assim. Você consegue fazer, né, produzir um vidro de proteção solar ali que seja mais espelhado e que reduz o ganho de calor. Esse é mais em conta. Agora, tu fazer um vidro mais claro, mais transparente à luz e menos transparente ao calor, é mais difícil. Você vai ter 2 ou 3 camadas de prata na metalização. E aí o vidro fica mais suscetível ao envelhecimento aí mais cedo. Só que esse vidro mais claro é o Toyota Corolla híbrido, tá? Sim. Ele é a vedete do mercado arquitetônico, é um vidro transparente que reduz o ganho de calor. Poxa, daí eu vou ter total contato visual com o exterior e a redução de carga térmica. Vale a pena investir numa grande rede, né, de abastecimento desse vidro? Eu acredito que vale a pena o estudo, tá? Então fica a sugestão para a gente trabalhar aqui em parceria, até ver como que seria esse sistema, como é o controle de fato de temperatura, como seria esse fluxo de entrada de produto e saída, como que mantém, qual é a área, né, de uma beneficiadora para manter, mas eu enxergo aí como um dos gargalos à minha atividade. Quando eu faço a propaganda de vidros de proteção solar, eles perguntam, poxa, não tem diferentes produtos. Por causa disso, o vidro acaba envelhecendo porque não tem controle de umidade no galpão. Em resumo, é isso. É o que a gente tem estudado bastante aqui também, é exatamente isso, é onde acaba tendo problema. E não precisa nem ser, às vezes, um vidro especial desse, às vezes um vidro normal, float, pode dar esse tipo de problema também. Irisação, enfim, acaba tendo por conta de excesso de umidade, né? E aí, claro que você tem um giro muito maior, então a probabilidade é menor de ter esse tipo de problema. Mas que ele existe, ele existe, né? A umidade está aí para trazer esse, vamos chamar assim, malefício aí, né? A condensação é um problema na construção civil em todas as áreas. Eu participo de algumas reuniões de normas aí também. E em 2018 teve uma movimentação no Sinduscon de São Paulo para mudar a norma de desempenho de edificações habitacionais em questão de área de janela, tipo da janela, uma janela mais eficiente, tudo. Aí teve vários debates e uma reunião me marcou muito, porque uma senhora técnica lá da CDHU, ela levantou a mão, ela estava quieta a reunião inteira. E no final ela levantou a mão e disse, olha, eu trabalho na CDHU aí, sei lá, 30, 35 anos, uma coisa assim, falou do histórico até do BNH, e disse assim, vocês estão falando de janela, eficiência, sombreamento, ganho de calor, mas o maior problema das habitações de interesse social são as patologias na parede, com umidade e mofo. Quando é que vocês vão resolver o problema de mofo? Cara, e o problema de mofo, de umidade, orientei uma pesquisa nessa linha aqui também, é a condensação superficial. Então tu tens o excesso de umidade, tem diferentes tipos de mofo. Tá? A gente levantou aqui em Florianópolis diferentes tipos que se proliferam. A gente conseguiu pesquisar um que
estima-se que tem uma incidência de 25% aí das residências teriam esse tipo de fungo, né, o fungo filamentoso lá. Mas tem uma gama enorme que se prolifera desde 20% de umidade até 80%. Então, é um pipinão resolver o problema do mofo. Mas uma coisa é fato, ele acaba se formando com baixa ventilação e iluminação. Por isso que é atrás de um guarda-roupa, no canto da parede, né? E tu poderia controlar o excesso de umidade que vai abastecer os nutrientes para ele poder se alimentar. Proliferar, né? Eles se proliferam com a umidade, né? Então, se você controla até a umidade, você consegue estancar a questão de proliferação deles. Você pode ter um problema ali, pontual, tal, pequeno, mas ele não vai acabar se alastrando, enfim. Se a gente está falando de 20%, principalmente são umidades muito baixas, né? Mas, sim, a gente tem vários estudos aqui, inclusive da própria USP, que a gente fez também na época, em relação aos tipos né, são mais de 80 mil tipos de fungos aí em relação a que podem dar esse tipo de problema. E a partir da onde, né, a gente vê que a partir de 60%, entre 50% e 60%, que inclusive é uma norma da própria OMS, né, que fala entre 50% e 60% é uma umidade ideal aí para a gente poder trabalhar, porque você acaba não deixando a proliferação desses micro-organismos se alastrar, né, que criam inclusive os problemas alérgenos, né, rinite, bronquite, asma, enfim, todas as ites da vida aí que está cada vez mais em pauta, né, dentro de casa, a gente acaba falando, sim, são problemas onde a gente precisa controlar a umidade para não ter esse tipo de patologias aí e doenças, né. E os sistemas que vocês têm adotados seriam por resfriamento e aquecimento, né? Basicamente, para controlar a umidade é isso, né? Resfria e aquece. Hoje em dia nós temos dois sistemas, né? Nós temos um sistema de desumidificação por condensação, efetivamente, né? Que inclusive são os equipamentos que a gente mais vende, são os equipamentos residenciais. O pessoal acaba tendo, né? A própria residência põe um em cada quarto, põe no closet, enfim, para você controlar ali a umidade, que são portáteis. E aí tem a linha, obviamente, industrial, ou a linha que você já monta todo o sistema com uma ventilação, com uma taxa de renovação de ar já, né, que você já traz esse ar dedicado, então você utiliza, sei lá, 50% ou 70% daquele ar você está tratando ele, 30% você está insuflando no próprio sistema como ar de renovação, então você controla também o ar que está entrando. Então isso tudo, né, isso pode ser concebido geralmente no pré-projeto de casas ou edifícios, né, a gente faz, e aí às vezes o pessoal fala, putz, esqueci de colocar, Então a gente consegue ter equipamentos portáteis que a gente acaba trazendo ali também. E também tem a linha de roda dessecante, né, nós estamos falando de umidades abaixo de 30%, ou em temperaturas muito mais baixas, né? Principalmente na questão do vidro. Aí é data center. O próprio vidro insulado ou vidro laminado, ele precisa, né? A gente tem alguns projetos que a gente fez aqui para Fanavid, para High Glass, enfim, tem alguns clientes nossos que ele tem que trabalhar ele com 25% de umidade, a gente chega até a 22%, a gente deixa em torno de 22% para ter, né, um range ali tranquilo, e também a temperatura, que precisa ter uma temperatura de conforto até 24 graus. Então o que a gente usa de premissa aqui é 22% com 22 graus. Esse é o ideal ali para a gente poder fazer toda a parte de beneficiamento do vidro quando a gente está falando de vidro laminado por conta do PVB, né? O PVB ele é altamente higroscópico. Exatamente, e tem o processo de montagem. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti da execução da obra do Yacht House aqui em Balneário Camboriú, o prédio mais alto, lá, as duas torres, né? E eu não me lembro agora qual foi a empresa ali. O pessoal vai me puxar a orelha depois, que eu deveria saber, tá? Mas é muita empresa, a gente não consegue gravar quem está em cada obra, mas eu assisti a palestra deles, muito legal, eles falando do esquema, cara, operação de guerra que eles montaram. No primeiro andar ou segundo andar do prédio, uma sala climatizada e uma linha de montagem para colar os vidros nos perfis e executar a fachada, porque você tem que ter o controle de umidade e temperatura para a colagem, para passar o silicone, fazer a adesão do vidro no perfil de alumínio. O vidro tem que ter, eu assisti até a conversa ali com o Cirilo, ele explicou muito bem, você tem que secar o vidro e em seguida já aplicar o silicone ou a fita dupla face, porque senão já tem condensação de novo, né? E aí você pode ter, ele pode soltar, imagina, cair um vidro lá de cima
35º andar, é um problema muito grande, né? Esse, na verdade, até era um ponto, né, na pauta que eu até comentar um pouco, a gente está falando só de vidro, mas eu entendo que efetivamente essa questão não é só o vidro, mas é o vidro com toda a parte de esquadria, né, ou a parte que tem que ser encaixada, colada, muito bem feita ali, porque aquilo vai ficar no sol, na chuva, no tempo, né? Precisa ter um controle muito bom ali da cola, de tudo como vai ser feito, para que você tenha uma qualidade na hora de instalar isso e não ter nenhum tipo de problema de descolar ou cair ou enfim, né? A gente tem pouco domínio ainda, assim, de conhecimento amplo, assim, nas obras e engenharia em geral do controle de umidade. Isso é mais um calcanhar de Aquiles nosso aí para controlar várias patologias. Muitas das patologias da construção civil é em decorrente de umidade. E do vidro aí também, boa parte é umidade, infiltração de água, né? Fachada, falando não só do vidro, a fachada, como você colocou, né? A interface do vidro. E eu lembrei de duas situações bem interessantes, curiosas, tá? Que a gente quebrou a cabeça. Uma foi em Porto Alegre, que eles instalaram o vidro insulado na fachada e o prédio em obra ainda, ele teve uma condensação interna, tá? No vidro, mas não dentro do vidro. Eu até não entendia quando a pessoa me mandou as fotos, tudo. Disse, pô, Fernando, tá acontecendo problema, condensação no vidro insulado. Eu disse, má execução do vidro insulado. Não entendi que era dentro da câmara. Mas não, era na face interna do vidro duplo. Não era dentro da câmara, era por dentro da fachada. Eu disse, pô, mas como? Aí depois eu fui olhando as fotos e me dei conta, o prédio está em obra. O que acontece? A edificação vai esfriando durante a noite, a fachada toda vai esfriando, atingiu ali uma determinada temperatura baixa no vidro. Internamente, ainda tem a estrutura toda de concreto aquecida e o concreto curando, liberando umidade. E o vidro, por ser insulado de manhã cedo, na hora que acontecia até de manhã cedo, então o sol começa a nascer, começa a esquentar o vidro, esquentar o ambiente interno. Mas o vidro, por ser insulado, o vidro interno ele ainda está muito frio. Uhum. Ele leva mais tempo para esquentar, né? Funciona, daí é que eu digo, é o mito, né? O vidro insulado ele funciona para verão e para inverno. Então, ele vai isolar. Aí o que acontece? A face interna ficava fria por mais tempo e o ar interno começando a aquecer, pegando o ar da rua, a obra aberta ainda, né? Tava uma parte da fachada só fechada. E você tem toda aquela umidade da cura do concreto, tudo de obra se condensando na face interna. Atinge o ponto de orvalho ali na hora, né? Aí você já vê as gotículas de água descendo. E uma outra situação, pelo mesmo ponto de atingir o ponto, pela mesma situação, atingir o ponto de orvalho, o ar em contato se condensa, é cobertura de vidro também em etapa de obra. Você tem a cobertura de vidro e isso aconteceu, essa outra da cobertura em Petrópolis, a pessoa fez um puxado na varanda e fechou com vidro insulado em cima para não ter problemas, tudo. Só que durante o uso ali, durante a reforma, começou a formação de bolhas e tudo, a condensação. O ar interno atinge a superfície ali que baixou o ponto de orvalho, né? Abaixo do ponto de orvalho já se condensa. E a solução qual é? É a desumidificação depois. É o próprio uso, aumento da carga interna, e o uso do ar-condicionado. Você acaba trabalhando no próprio ponto de orvalho, utilizando o desumidificador, não deixando ele ter essa condensação, né? Tanto é que a gente faz muito projeto na questão de edificação, muito projeto para piscina aquecida. Piscina aquecida é assim, você tem uma umidade absurda ali, você está aquecendo a água a 29, 30 graus, geralmente com vidro em volta, né, para você ter aquela visão para fora e tal. A última coisa que o pessoal quer é aquela água escorrendo ali no vidro para poder olhar para fora, né? Então a gente tem feito muita piscina aquecida exatamente para isso, para a gente controlar a umidade, que é uma umidade muito alta com calor, né, nessa condensação dos vidros na piscina aquecida, indoor, né? Piscina aquecida indoor. Muito como você falou, me lembrou agora, várias situações, vários prédios aí que eu já vi e a gente nota, ali tem uma piscina, que a água escorrendo. É porque não tem o nosso desumidificador, senão você não saberia se tem uma piscina ali, porque estaria sequinho. Então eu já vou te provocar, funciona então, colocar o desumidificador? Com certeza. Funciona? Funciona, com certeza. A gente faz um cálculo, né? A gente tem engenharia de aplicação para isso. Aqui a gente vê qual que é a temperatura de ambiente, temperatura
a umidade, né, que você tem dentro da a face do tamanho, metragem quadrada ali, né, da piscina, para poder fazer todos esses cálculos, para a gente também indicar o equipamento ideal para poder fazer esse controle de umidade nas piscinas aquecidas, né. Hoje a gente já vem trazendo, inclusive, equipamentos, né, energeticamente aí super eficientes, onde a gente está trabalhando com já um gás mais novo, né, o R32, que tem um GWP menor, né, em questão de camada de ozônio. A gente está falando de equipamentos inverter, então já estamos trabalhando na questão toda de linha inverter, também visando aí o consumo de energia, né? Porque assim, desumidificar precisa desumidificar. A questão é quanto de energia você vai utilizar, né? Que a gente estava falando lá no início, né? Quanto de energia você vai utilizar para desumidificar aquele ambiente. Estamos falando aí de uma piscina aquecida, para não deteriorar o teto de gesso, todos os móveis de madeira, enfim. A gente já chegou a ver teto de gesso inteiro caído dentro de piscina. Por quê? A umidade foi trabalhando naquele gesso e foi, não sei o quê, caiu o teto inteiro de gesso para dentro da piscina. Assim, além, né, da gente falar assim, aquela parte preta de fungos e mofo e bolor, que é a parte feia que a gente enxerga, mas às vezes a gente nem está nem enxergando o problema que o gesso está tendo por questão de umidade e de repente vai cair ali dentro da piscina na cabeça de alguém, enfim, aí a gente está falando já de problemas muito maiores do que só uma manchinha preta no canto da sala, né? Eu tive em casa uma questão aqui que eu fui descobrir a infiltração depois que o pedaço de gesso caiu. Tinha uma infiltração no banheiro, de cima para baixo, e ele vai pingando, vai oxidando o suporte do gesso acartonado, né, o parafuso, e ele se solta. O da piscina, até ia te perguntar, a renovação de ar não é suficiente, então? Não fazer a troca de ar, não é suficiente, porque dependendo de, vamos pegar aí você acaba aquecendo mais ainda a piscina no inverno, né? E aí você vai ter, obviamente, se você não tiver um vidro insulado, só acaba às vezes colocando vidro laminado mesmo, normal, enfim, para fazer o fechamento. Mas você vai ter aí uma condensação, com certeza, porque no inverno à noite você está, principalmente falando no sul, né? No sul é mais frio, você está com 29, 30 graus de umidade, de temperatura dentro da piscina aquecida, e do lado de fora você está com 5 graus, 10 graus de temperatura. Então esse vidro vai condensar com certeza, né? Se você baixa essa umidade dentro do ambiente, você não deixa ele criar o ponto de orvalho, não deixa ele ter água ali no vidro, né? Então ele não acaba não condensando. Estava te perguntando isso porque a gente viu, teve um projeto na minha empresa que foi discutido isso, que eles queriam fazer a renovação de ar na piscina para não promover a condensação. E foi o que eu levantei para o cliente. Eu disse, olha, no inverno você não tem o que fazer, você vai resfriar a piscina aquecida, não faz sentido, você vai ter que fechar. Eu vou ter que fechar e desumidificar. Porque a sensação térmica que você tem quando você sai de uma piscina aquecida a 29 graus, você nem pode colocar um controle térmico muito abaixo, vou deixar 26 graus. Você sai de uma água a 29, num ar-condicionado a 26, você passa frio. Né? Passa frio. Então você tem que deixar ali uma temperatura em torno de 29 graus também, 28 graus, enfim, para controlar essa temperatura. E aí, obviamente, a gente põe sim sempre o desumidificador para fazer a piscina aquecida, mas a gente utiliza também uma taxa de renovação. Vamos colocar 20% de taxa de renovação, 30% de taxa de renovação. Por quê? Nós estamos falando de cloro, né? Tem cloro na piscina, então você também deixar um espaço confinado ali, principalmente para edifícios, por exemplo, não comerciais, mas residenciais, onde você tem muita gente ali, mas está tudo fechado porque está frio do lado de fora, o pessoal quer deixar tudo fechado, mas você tem o cloro ali, então assim, também acaba fazendo mal. Então sim, a gente indica sempre também fazer ali uma taxa de renovação, 20%, enfim, só que essa taxa de renovação vai passar pelo desumidificador antes de chegar na piscina. Não é que eu estou colocando ar, se está chovendo uma semana, o ar a 90% lá de fora e jogando ar de 90% para dentro. Estou tratando esse ar para dentro da piscina. A gente não precisa até ir nem muito longe para essa aplicação específica da piscina. Qualquer residência aqui no sul, no inverno, tem a condensação até na parede internos. Até na parede. Exatamente. Pega Curitiba ali, poxa, é problema sério, eles sofrem no inverno com essa água escorrendo, né, pela parede, essa condensação. E isso a gente resolveria tudo com um controle de umidade interno, né? É aquilo que eu te disse ali no início, ali voltando para o final, não sei se a gente está caminhando para os finalmente, mas voltando para o início,
o controle de umidade nas edificações residenciais deveria ser uma obrigação, né? Um caráter assim, um item obrigatório, indispensável, da mesma forma como o vidro de controle solar. Eu botaria os dois. Poxa, o controle de umidade interna, a gente resolveria vários problemas, evitaria várias patologias de mofo, umidade, deterioração de revestimento, tudo, e questões de saúde, e todo esse desconforto durante o inverno de condensação na superfície, tudo, se a gente tivesse um sisteminha dedicado de renovação de ar com o tratamento antes de colocar o ar para dentro da residência. Perfeito. Acho que a gente conseguiu pegar bastante essa questão que é para a gente muito importante, né, que é a questão da desumidificação, mas também entender um pouco, né, como funciona o lado, quando a gente está falando energeticamente, a questão de todos os vidros e tudo, né. Até uma coisa que me chamou a atenção, essa questão que você comentou que o pessoal fez uma força-tarefa ali para fazer um galpão, para montar e colar todos os vidros nos caixilhos e tudo. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, às vezes você tem que fazer uma questão meio itinerante, né? Você vai fazendo, vai montando para poder fazer toda a parte, mas o que você está montando ali precisa ter um controle, né? Não é porque você está fora da sua fábrica, ou enfim, onde você tem o controle, que você está fazendo um negócio que tem que estar mais perto ali, porque tem que colar e já vai subir para você ganhar tempo, para fazer a produção, né, do vidro para a fachada, mas aquilo também tem que ser super controlado. Exatamente, eles controlaram com ar-condicionado. Então eles fecharam toda uma área no primeiro andar, fizeram a linha de montagem toda fechada com ar-condicionado 24 horas para poder fazer essa colagem, né? E aquela história, enquanto tem um limpando o vidro, o outro já está passando silicone, aí já vai colando e vai assim, para poder vencer. Foram não sei quantos mil painéis naquele prédio, eu não vou chutar o valor aí que eu vou errar, mas são milhares de painéis, né, para fechar aquela fachada. E se tu contasse, poxa, se eu gastar 20 minutos por painel, aí tu multiplica, né? É um tempo que não tem como completar a obra. Então eles tiveram que montar a linha de montagem, né, sistema Ford aí, para poder dar conta. E é tudo climatizado, cara, não tem como resolver. Então fica aí mais uma dica de negócio, montar um sistema itinerante. Acho que vocês devem ter isso também, né? Sim, a gente tem sistemas, inclusive até para locação, né? A gente monta sistemas às vezes para locação, inclusive. Pô, porque às vezes você vai montar ali um prédio, vai ficar, sei lá, 6 meses, 8 meses, talvez, que é a parte de instalação do vidro. Pô, você não precisa de repente ter um investimento, né, desse capex todo para colocar ali, para desumidificar. Depois você não sabe se você vai levar ou não, enfim. Mas a gente tem sistemas de locação hoje exatamente para isso, para a gente trabalhar no OPEX ali dos nossos clientes, né, para poder fazer, putz, eu vou precisar 6 meses para fazer essa fachada desse vidro, depois eu não sei se eu vou continuar, ou se eu vou ter que ir para o Nordeste, de repente fazer uma outra obra lá, pô, como é que eu vou levar isso tudo depois que você instalou e fez? Então a gente tem equipamentos que são portáteis, mas industriais, exatamente para essa questão também que a gente pode trabalhar aí para fazer uma questão mais itinerante, né? E você vê como tem falta de informação, assim, ou muita confusão no mercado, que costuma se adotar em feiras exatamente o contrário do que deveria ser adotado. Eu já vi em muitas feiras, galpões, quando tem exposição, às vezes é num ginásio, o pessoal fez uma instalação um pouco enjambrada, né? E eles colocam o sistema de resfriamento evaporativo. Coloca lá aspersão de água, tudo. Tipo, vai contrário, exatamente o oposto do que você precisa. Você tem uma aglomeração de pessoas, você tem que baixar a umidade. E eles colocam água no ar com falta de conhecimento técnico, né? Aquela percepção do leigo. O leigo acha que a água vai resfriar. Só que você tem a umidade alta no ambiente, você vai ficar saturado, vai ficar mais quente ainda. Exato, ele parece que esfria um pouco quando você fala assim, vou colocar um termômetro aqui do lado e depois da saída do ar, claro, ele vai baixar ali 2, 3 graus de repente, o ambiente, beleza, mas se você depois tem um calor ainda excessivo e o calor com a umidade, o calor ele fica muito mais latente ali, né, para você sentir aquele calor na pele, né, porque você começa a suar e tudo, né, então... A primeira vez que eu vi isso me chamou a atenção foi no IND, no Parque de Exposições, lá nos anos 2000, na primeira FEICON que eu fui. Não sei se foi, acho que foi antes, até 98, 99, sei lá, e o galpão tinha um monte de aspersor de água, eu pensei assim, caramba, eu já estava estudando a parte de conforto térmico, pô, os caras estão viajando aqui, eu estudei errado.
E tava quente, a água ela começava a gotejar, né? Na época eu de óculos, tudo, eu chegava a molhar a lente e dizia, pô, tá tudo errado, porque você não deveria sentir água, ela deveria estar evaporando antes de atingir as pessoas, né? Então já prova ali que o ar já estava saturado praticamente, e você tem formação da água líquida mesmo, né? Era para ele ficar no estado de vapor. Teve uma outra empresa que testou aqui um aspersor também no mercado público em Florianópolis. Disse, pô, Florianópolis, cara, a umidade é alta, você tem poucas épocas do ano que é mais baixo. E ele insistiu ainda, ele até fez uma consulta na universidade, né? E a gente comentou, cara, não vai funcionar. Não, mas mesmo assim eu vou experimentar. E aí colocou um aspersor no mercado público, num barzinho ali que era bem famoso, assim, aquelas, sabe, aqueles mercados que o pessoal tem ali as lanchonetezinhas, tudo. E ficava aquele aspersor no meio da turma e a gente tem umidade de 80% aqui em boa parte do ano. Não tem como funcionar. E deveria ser o contrário, deveria ter um dessecante desse. Um desumidificador por condensação, né? O dessecante a gente acaba tendo aí uma não muita eficiência energética, porque a gente precisa de um banco de baterias ali, um banco de resistência para reaquecer esse ar, né? Então, para você chegar em umidades mais baixas. Mas o sistema de desumidificação, né, ou por condensação, ou nos nossos desumidificadores por condensação, eles são até 3 vezes mais eficientes, ou gastam menos energia, quase em 3 vezes, em relação ao ar-condicionado. Por exemplo, o pessoal falou que lá montou os ar-condicionados todos para reduzir a temperatura, e obviamente você tira a umidade absoluta ali, né? Você não está tirando a umidade relativa, você está tirando somente a absoluta. Porque você precisaria reaquecer o ar depois para você trabalhar na umidade relativa. Só que você o pessoal fala assim, mas eu tenho o ar-condicionado, ele tem a opção de desumidificar. Cara, a gente já fez vários testes em casas, e em casas de altíssimo padrão, tal. Falou assim, tá, você quer fazer o teste? Vamos fazer o teste. Deixa ele desumidificar durante 2 dias, eu tenho um data logger, ele fica lá. E a gente colocou quanto de energia o equipamento ficou utilizando, porque ele não para, né? Ele deixa o compressor ligado direto, para tentar chegar numa umidade um pouco mais baixa, mas ele não vai conseguir controlar essa umidade, principalmente porque não tem um termigrômetro ali, e também não foi concebido para isso. E a gente colocou depois de 2 dias o nosso equipamento funcionando, desumidificando, chegando na umidade que você precisa e gastando 1/3 da energia necessária para aquele controle de umidade, né? Então, às vezes também é um pouco esse mito do ar-condicionado que desumidifica. Ele ajuda, sim, ele vai retirar a água ali, né, na hora que passa pelo evaporador, mas ele tá tirando água, sim, mas resfriando, mas ele tá também somente controlando ou baixando a umidade absoluta ali, não a relativa. Então, até vou aproveitar para te perguntar, então, o que eu percebi aqui na opção de desumidificação, ele simplesmente vai ligar, a grosso modo, ele vai ligar o ar-condicionado no talo, ele vai ficar resfriando indefinidamente, tirando a umidade, porque são as 2 estratégias que tu usa para tirar a umidade, é resfriar e aquecer. Tu pode aquecer, se tu aquecer o ar, tu diminui a relativa, e se tu resfriar, tu vai diminuir a absoluta. O que ele faz, ele deixa ligado. Eu já fiz aqui no meu escritório para testar, eu digo assim, pô, isso aqui é migué, o desumidificador. Ele vai jogar no talo. Eu deixei no meu escritório aqui ligado, cheguei no outro dia de manhã, tava gelado, cara, tava 19 graus. Sim, desumidificar ele não vai, ele tem que esfriar, porque é o único sistema que ele tem. Ele tem um condensador lá fora, o evapor dentro, e ele vai funcionar daquela forma. O nosso sistema por condensação ele é diferente. O condensador e o evaporador na mesma máquina. E aí fica dentro do ambiente o evaporador e o condensador. Exato. Eu posso colocar ele do lado de fora, adutar ele para dentro se eu quiser, né? Tem sistemas hoje, equipamentos que a gente tem que você pode colocar no entreforro ou colocar na área técnica, enfim, e você só fica controlador dentro do seu ambiente. Seria o mesmo que tu botar aqueles ar-condicionados portáteis dentro do ambiente ligado sem duto com ar exterior. É isso. Ele vai esfriar e vai esquentar ao mesmo tempo, só que um para cada lado, né? Só que ele vai se misturar depois de alguma hora dentro do ambiente e você vai desumidificar ele de alguma forma, com certeza. Só que tu tens um consumo cavalar naquele ali, um ruído gigantesco. E ele não vai desligar o compressor nunca, né? O desumidificador falou assim, vou deixar aqui, eu quero setar 55% de umidade. Pô, baixou para 54, 53, ele vai desligar o compressor e vai ficar só na ventilação. O ventilador não gasta nada, né?
Então ele vai ficar ali circulando exatamente para poder fazer a leitura do higrômetro, né? Para saber se vai subir depois para cima de 55 de novo, para ele poder ligar o compressor e fazer esse liga e desliga que, ou no caso do inverter, né? Nos nossos sistemas já mais novos do inverter, ele vai ficar ciclando ali o compressor para poder atingir a umidade ideal, né? Eu tenho um ar-condicionado desse portátil, a gente compra sempre na época do desespero. Eu estava desesperado, precisava resolver um problema aqui. Comprei. Cara, e aquele ar-condicionado, como eu dou aula também ali, falo de ar-condicionado, tem algumas aulas falando de ar-condicionado para os arquitetos, sempre tem alguém que pergunta, professor, o ar-condicionado portátil funciona? Porque sempre tem alguém que começa a identificar o seu problema em casa, né? Poxa, se eu botasse no meu apartamento, e apartamento alugado, estudante, né? Não vou instalar um split, nada. Se eu comprar aquele aparelhinho, né, ele vai funcionar? Dizer, cara, aquilo lá é a mesma coisa que botar o bode na sala. Exatamente. Tu coloca o bode na sala, ele faz um ruído gigantesco dentro do quarto. Eu tentei dormir com aquilo, não dá no quarto. Aí tu tens que ter o duto para jogar o ar quente para fora, né? Porque senão tu vai ter não vai adiantar nada. E tu vai ter um desumidificador com uma potência gigantesca ali, fazendo aquela confusão, aquecendo, tirando o calor do ambiente e jogando para dentro, ou seja, tu vai reduzir a umidade. Então, a grosso modo, por que é o bode da sala? Que depois tu tira ele, diz, nossa, que alívio pro meu ouvido. E aí tu suporta o calor. Diz, não, mais vale eu ficar trabalhando no calor do que com ruído. Mas enfim, eu tô brincando, exagerando, mas eu usei aquele aparelho por muito tempo, com fone, tu fica trabalhando de fone, resolve um problema. Mas só para um pouco para descontração até, mas o conceito é esse mesmo, é o ar-condicionado, até para quem está assistindo entender, né? O ar-condicionado é uma bomba de calor, então por que o nome é bomba de calor? Né? Você está bombeando o calor no sentido oposto da lei natural da física. Você está jogando calor do ar mais frio para o mais quente, né? Do ambiente mais frio para o mais quente, quando deveria estar ganhando, né? Então você está bombeando o calor de dentro para fora. E se a gente colocar então um ar-condicionado dentro do ambiente, você vai ter um desumidificador. Só que se eu pegar um split com essa potência altíssima, 12.000 BTU por hora, você vai ter uma carga gigantesca dentro do ambiente consumindo energia. Então o produto de vocês, se eu entendi bem aqui para fechar o entendimento da aula, né? Eu tenho na verdade um ar-condicionado dimensionado só para tirar a umidade dentro do ambiente. Então ele vai ficar com compressor e com a condensadora e evaporadora dentro do ambiente, consumindo energia na medida certa, só para tirar a umidade, não para resfriar todo o ar. Não, ele não resfria o ar, ele pode até aquecer ali 1, 2, 3 graus, dependendo do ambiente, né? Se for um equipamento um pouco maior para uma sala menor, pode até aquecer em 2, 3 graus, porque o condensador está depois, né? Então você resfria, depois esquenta ele de novo. Mas a sensação térmica, por você controlar a umidade, não muda. Entendeu? Entendi. Então é isso que a gente... E aí a gente tem vários equipamentos de vários tamanhos, modelos, e que cada um acaba se adequando, os portáteis acabam se adequando a um quarto, ou uma sala, ou um banheiro. Às vezes o pessoal usa muito para deixar dentro do banheiro, ou até na própria... como é que chama? Área de serviço. Porque em vez de você usar ali uma secadora, você está usando ali 3.000 watts em uma hora de repente para fazer para secar aquela roupa, e outra, ela está batendo, você está estragando de certa forma a roupa. Se você liga um desumidificador, você vai gastar, eu fiz o cálculo ontem, em torno de 34% a menos de energia para deixar um desumidificador ligado durante 8 horas. Você vai, vou dormir, liga o desumidificador lá na área de serviço, você lavou roupa, pendurou tudo lá, você deixou 8 horas ligado, de manhã está tudo seco e você gastou 34% a menos de energia. E você ainda pode usar o equipamento para deslocar de repente para o quarto, se você quiser, não estiver secando roupa. Pô, vou para a praia, vou levar o equipamento junto, você não vai levar uma secadora junto para a praia, né? Então assim, você acaba tendo também uma facilidade ali de... Pô, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Excelente ideia, excelente ideia. Que tu pega a época de chuva, a gente pegou aqui às vezes 15 dias assim sem sol. Teve acho que no ano passado, feito o dia legal. Exatamente, e aí eu não tenho secadora em casa, a gente vai botando no varal e vai se virando, às vezes fica com a roupa, vai faltando roupa e tu vai ficando com cheiro de cachorro molhado, né?
É isso. Tem que se virar, de botar na garagem, coisas assim. Eu não tinha pensado nisso, cara. Às vezes o que eu fiz foi botar o varal no meu escritório. Olha só, isso é verdade mesmo, tá? Eu botei o varalzinho de pé no meu escritório e liguei o ar-condicionado. Sim. E a minha esposa ficou assim, pô, não viaja, tu tá maluco? Eu disse, funciona, pô, confia em mim. Eu tô baixando a umidade. E aí fiz isso. Deixei o ar-condicionado aqui ligado e de um dia para o outro o varalzinho secou. Sim, ele vai secar, porque você tá tirando umidade, querendo ou não, né? Mas quando você utiliza o próprio desumidificador, quando você vai controlar a própria umidade relativa, pô, assim, em 8 horas tá seco, com certeza. E você nem bateu a máquina, você gastou 34% a menos de energia. Assim, fora que você está secando todo o ambiente da sua área de serviço, que tem muita umidade, porque tem pia, tem a máquina de lavar, tem não sei o quê. Você também está controlando o ambiente como um todo, né? Não somente secando roupa, né? Então, assim, são vários ganhos aí que a gente acaba tendo também no desumidificador. E já que a gente está falando dos domésticos, a gente saiu lá do industrial, da fachada pele de vidro, já estamos secando roupa, cara. Mas pô, agora tem outra dúvida aí. Tem um outro aparelho, aquele que eu até tenho em casa aqui, eu não vou citar o nome, que é de um concorrente de vocês, um doméstico, faz muita propaganda, que acaba com ácaro, tudo, alergia. Aí deixa eu te perguntar, aquele ali, o pequenininho doméstico que a gente coloca no canto do quarto, que fala lá, é uma potência de 40 watts, é mais ou menos isso. Tá. E o que ele está fazendo? Ele está aquecendo o ar, é só isso? Ele só está aquecendo ali? Ele não tem nenhum ventilador, na verdade, né? Ele tem só uma resistência interna que você está nem desumidificando o ar, você está queimando o ar. Né? Você tá ali esquentando aquela parte e somente o ar que vai passar por ele. Então, assim, se você não tem nenhuma ventilação zero dentro do quarto, ele vai tirar a umidade, porque a resistência, você aquecendo, você está querendo ou não tirando a umidade ali um pouquinho, mas em volta, de repente, de 1 metro quadrado, 1 metro cúbico no máximo. Né? Assim, ninguém tem um quarto de 1 metro quadrado, 1 metro cúbico. Então a gente tem que sim tratar esse ar. E outra, a gente tem que fazer o tratamento fazendo um cálculo de vazão de ar hora, pô, quantas trocas de ar eu quero fazer nesse ambiente para poder fazer o controle correto de desumidificação aqui no meu ambiente. Seja ele residencial, seja ele industrial, são todos cálculos que a gente faz. Todas as nossas máquinas têm lá volume de metros cúbicos hora para a gente poder fazer o cálculo em quanto tempo eu vou chegar naquela umidade que eu quero, para de repente usar um desumidificador, pô, vou só usar durante o dia quando eu não estou em casa, eu não quero escutar ele à noite funcionando. Então, se eu falar do residencial aí, né? Então, eu deixo durante o dia ligado. Portas abertas do closet, deixo tudo funcionando. Chegou à noite, eu desligo ele. Tá tranquilo. No outro dia se liga de novo, então... Mas a porta do quarto tem que estar fechada. Ideal, sim. Você controlar esse ambiente... Você mesmo fez na indústria, tem que ter um ambiente controlado. Ter um ambiente controlado. Por que eu estou comentando isso? Que parece meio óbvio, mas a gente já vê vários climatizadores, o pessoal coloca num galpão, de frente para o pessoal onde está, mas você está climatizando o ambiente inteiro, o planeta Terra. Porque o galpão tem contato com o exterior, porta aberta, tudo. Não, você tem que ter um espaço controlado, para deixar bem claro, né? A gente tem que ter um espaço delimitado, fechado, e quando exige uma certa renovação de ar, por questões da Anvisa, tudo, você tem que ter uma tomada de ar exterior e exaustão. Exato. Tanto é que muitos projetos que a gente faz a visita técnica no local, né, na questão de mais industrial, efetivamente, principalmente quando a gente fala de vidro, né? A gente atende muita indústria vidreira. Mas a gente faz uma análise, a gente vai em loco, fazer, para o meu equipamento atender o que você precisa, ele vai chegar, mas eu preciso fechar aquela fresta, eu preciso fechar isso aqui, eu vou ter que puxar um duto aqui para baixo, porque eu tenho que pegar o ar aqui de baixo para poder subir, tratar o ar todo, jogar para a gente poder fazer, né, esse loop todo, né, do ar para o ambiente todo, fazer o cálculo de quantas trocas eu quero fazer naquele ambiente para poder chegar na umidade ideal e temperatura, efetivamente, quando a gente combina os dois. Mas tudo isso é cálculo, né? A gente tem que fazer aí. Na questão residencial, a gente acaba não entrando tanto no cálculo. Seu equipamento, a gente vai falar, meu equipamento, eu tenho um equipamento que tira de 8 litros por dia até 30 litros por dia, 50 litros por dia. 50 litros por dia tirar do ambiente é água pra caramba. Meus equipamentos maiores tiram até 480 litros por dia. Tem muita gente que, inclusive, na linha industrial, aproveita essa água
Eu tô falando quase de uma caixa d'água de 500 litros, né? Aproveita essa água, recalca essa água, porque você pode reutilizar essa água também. Pô, é para lavar a mão, é para banheiro, é para tudo. Acaba sendo uma eficiência energética também, porque você está aproveitando aquela questão toda de energia, de compressor que você está controlando a umidade no ambiente, mas você aproveita tudo aquilo que ele já está te dando como água de reuso. Tem uma eficiência energética aí também, né? A gente faz muito nos prédios LEED, coleta água condensada nos fan coils e usa para irrigar o jardim, que se usa muito em São Paulo, lavar calçada, tudo isso. Você pode utilizar. Cara, eu vou comprar um desumidificador desse para o quarto da minha filha. Vou jogar fora aqui a corrência, que eu vi que realmente não funciona. E eu olhei e disse, não, isso é só uma resistência. Pô. Se eu deixar uma lâmpada incandescente de 40 watts ligada, é a mesma coisa. Exatamente. Tanto que eu fiz na minha sala na universidade, estava com problema de umidade, daí eu disse, pô, vou dar uma controlada. Eu deixei uma CPU ligada, um computador, que eu não usava lá, eu liguei. Porque você tem a potência de uns 30, 40 watts, sim, ventilando ainda. E a salinha fechada, a sala é pequena, um gabinetezinho, e tu controla a umidade. É o mesmo efeito, tá? Por aquecimento, no caso. Então, o pouco que eu estudei de psicrometria lá nos anos 90, funcionou. Funcionou, é verdade, faz todo sentido. Muito bom. Pô, acho que estamos chegando aqui mais final também. Acho que a gente conversou, acho que de A a Z aqui um pouquinho, né? Sobre vidro, residência, até falando, né? Falando até de secar roupa aqui, enfim. Mas foi um prazer aqui a gente poder bater esse papo, conhecer um pouquinho mais também dessa questão toda de eficiência energética em prédios, como que a gente também, como Thermomatic, pode ajudar, né, nessa questão toda de eficiência energética, controlando a umidade. Tive o prazer aqui de conversar com o professor Dr. Fernando, né, foi super enriquecedor aqui pra gente. Obrigado realmente pelo seu tempo, pela sua dedicação e também pelos estudos todos maravilhosos, né, que você tem feito aí em relação a essa questão de eficiência energética. E a gente vê que já puxa inclusive muito da desumidificação junto com a gente. Então isso está assim, super atrelado ao nosso propósito, né, a nossa intenção aqui de disseminar informação, né, de os problemas que a umidade pode causar em inúmeros lugares. Seja na indústria, seja na casa, seja, né, o mofo a gente falou bastante também aqui, mas o que você precisar da gente, conta com a gente aqui também, a gente é super parceiro para estar junto, né, até nas associações e tal, a gente faz muita questão de falar da questão de umidade, né, que a gente possa fazer isso junto também, então pode contar com a gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Swain, pelo convite de vocês. Com certeza, vou fazer uma visita na empresa, a gente tem muita coisa ainda para conversar aí, cara. Dá para ir, já viu que a gente fez um leque aí num bate-papo de 1 hora, a gente já foi de A a Z mesmo, como você disse, e tem muita coisa relacionada a edificação sustentável, qualidade do ar, bem-estar, saúde, edificações hoje que se fala muito voltada já para a terceira idade, onde a qualidade do ar é mais criteriosa, ainda mais importante, né? Poxa, com certeza, pneumonias aí, o que mais tem emprego, né? A gente está falando aí de problemas. Tem muito assunto, cara. Pô, obrigado pelo convite, tenho o maior prazer aí de bater esse papo, acho que deu para sentir, né? Eu gosto bastante de conversar aí sobre questões técnicas e a gente discutir conceitos, tudo, muito legal. E fiquei satisfeito aí, muito orgulhoso aí por vocês terem me convidado e a gente espera aí que seja a primeira aí de muitas Com certeza, faremos vários bate-papos aqui, fica o convite também para você conhecer a fábrica aqui, né? Conhecer o escritório e tudo. Quando estiver em São Paulo, e aí a gente vai marcando também. Quando eu estiver em Floripa, com certeza passo aí para a gente tomar um café. Dá um toque, eu vou te mostrar um resfriador evaporativo aqui no mercado público. Perfeito, Fernando. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço aí, ótimo resto de semana, e qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom? Joia, grande abraço, bom trabalho aí para vocês.